Olá, pessoal, boa noite. Chegou o dia, chegou a hora tão esperada. Tô aqui morrendo de ansiedade, tô louca para bater um papo com a Grace. A semana passada a gente fez uma live sobre a Itália com a Camila. Essa semana a live vai ser um pouquinho diferente. Então, essa semana a gente tem uma convidada mais do que especial. E é com muito prazer que eu quero convidar a Grace para fazer parte dessa live com a gente. Ela já entrou. Espera só um minutinho. Aqui. Vamos ver. Acho que já ela aparece por aqui. Pessoal, pode ir mandando mensagem, tá? Pode ir mandando pergunta. A gente vai Oi, tentar responder tudo. Carol. Ah, olá! Tudo bem, Tudo Grace? bem? Tudo Tudo ótimo. ótimo. Primeiro eu quero Eu te espero. agradecer. Hum, Imagina. Muitíssimo obrigada. Eu fiquei muito feliz quando você aceitou meu convite. Eu fiz até uma homenagem, ó, vou te mostrar. Minha Ah! camiseta aqui, ó. Olha, que É, maravilha! Uau, que legal! É viu? bordada? Ah, Fiz com muito carinho e fiz em ó, casa, viu? que legal! Adorei! Muito legal, obrigada! Tudo Imagina, bem? Grace. Bom, então eu quero assim, primeiro eu quero te agradecer por esse tempo. Sei que a sua agenda é super corrida, é super lotada. Tanto eu quanto a Silmara, que eu já te falei que é minha namorada, somos fanáticas por você, pelo seu trabalho. E assim, nessa quarentena, mais no começo aqui em Portugal, quando realmente estava todo mundo em casa, a gente foi Hum. acompanhando todas as suas lives. E aí eu descobri que eu te admiro muito mais do que eu imaginava que eu admirava ainda. Ah, Porque como profissional, como pessoa, eu acho que muitas coisas que você diz é muito parecido com o que a gente pensa. E eu tenho muito orgulho de poder estar falando com você hoje. É um prazer, eu acho. Obrigada, Carol, pela oportunidade também. E eu acho o seguinte, eu acho que a gente acaba se aproximando por afinidade, né? Sim. Como eu sempre digo, a gente tem várias linhas de pensamento, várias linhas de literatura, várias linhas de trabalho em teatro, né? São vários pensamentos, várias vertentes, né? Uhum. E a gente, graças a Deus, porque a gente acaba tendo a oportunidade de escolher o que a gente quer assistir, que tem a ver com a gente, que toca a gente. Então, assim, é uma corrente, eu sempre falo isso, né? A gente faz uma corrente de pessoas que se apoiam, né? Através de pensamentos, porque são tempos tão difíceis que a gente está vivendo, Sim, né? Então, é muito importante que a gente possa trocar essas figurinhas, é né? E eu verdade. tô super. Aí tô vendo que já saiu, vocês já estão saindo aí em Portugal, já está Já. mais liberado, né? Já, o que acontece, Grace? É o que eu estava falando dos meus amigos que sempre estavam perguntando: como tá Portugal, como tá Portugal? 2 meses, logo no começo da pandemia, os 2 primeiros meses, parou tudo mesmo. Então, assim, as Sim. pessoas realmente respeitaram o isolamento. Nós estamos do lado da Espanha, então a Espanha foi horroroso, né? Claro, E, claro. e o pessoal respeitou mesmo, não saía de casa. Quando a gente precisava ir no mercado, você não via quase ninguém no mercado. Então você via que as pessoas respeitaram mesmo. Então isso fez com que a gente voltasse um pouco antes. Portugal até foi citado em vários sites, em reportagens, como um país modelo durante a pandemia, né? Sim, E realmente funcionou. Então começou a voltar ao normal já há um mês e pouco. No dia sim. 15 agora reabriram as lojas, reabriram tudo. A gente foi ao shopping e quando a gente foi ao shopping não estava lotado. Que As bom. pessoas ainda estão com toda a prudência. Então eu acho que isso fez muita diferença para que voltasse ao normal Portugal primeiro do que outros países. Que ótimo, que ótimo, É, que ótimo. Eu tenho alguns amigos que estão morando aí e também tranquilos e tal, em relação a tudo isso. A gente aqui teve, em São Paulo, tivemos uma reabertura agora de comércio, né? E foi bem perigoso. Eu estou bem preocupada com daqui a 20 dias o que vai acontecer, né? Porque as pessoas é como se não houvesse acontecido nada,
sabe, aquela gente se amontoando, passando com o carrinho por cima do teu pé, aquelas crianças correndo, fulaninho, volta, ciclaninho. Então, sei lá, eu entendo, as pessoas também não estão aguentando mais ficar trancadas e tudo mais, entendo tudo, mas eu acho que ainda tem essa besteira dessa discussão ridícula, né, que a gente agora tem que ficar reafirmando coisas científicas, né? Estamos com esse problema aqui no Brasil, né? Enfim, não temos ministro da saúde, não temos nada, então temos essa dificuldade de, de, de cultura, Gestão, cultural mesmo. talvez, também. E também de uma coisa de entendimento da gravidade, né, do que está acontecendo, né? Mas é isso, enfim, vamos Tá seguir. bom. Agora vamos deixar de coisa ruim de lado, vamos falar de coisa boa. Vamos. Grace, antes da gente falar um pouquinho das viagens, que eu tô curiosa para saber os lugares que você já conheceu e tudo mais, eu queria que você nos contasse um pouquinho, que eu sei algumas coisas, mas queria ouvir de você, que é como que você ingressou na área da arte, né? Não falo só como atriz, porque atriz, autora, é tudo, né? Então, assim, o que te levou para essa área? Como que foi esse início? Olha, eu vim de uma família que sempre valorizou muito a questão cultural, da música, do cinema. Meu pai comprava muito, tinha muitos livros em casa. Minha mãe, quando estava na escola, né, fazia teatro, desenhava brilhantemente. Todo mundo tem uma veia artística na minha casa. Eu sou a menor, tá? Eu sou de Rio Grande. Eu sou a caçula, eu sou de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. É, e então, assim, a gente tem essa coisa, sempre tivemos essa ligação, assim, com arte, né? Acho que todos nós, né? A música, o cinema e são coisas muito importantes, né? Na nossa formação cultural, né? De um povo. Na minha cidade, os teatros tinham fechado já, né? A minha cidade foi um lugar para onde, porque como é muito perto do Uruguai, as companhias de teatro que iam para o Uruguai e para a Argentina em turnê sempre passavam pela minha cidade, pelo pelo teatro, tinha um teatro maravilhoso lá, o Teatro Municipal, eles passavam e iam, né? Então, assim, essas histórias eu ouvia, mas quando eu nasci já não tinha mais teatro, os teatros tinham virado cinema e hoje os cinemas viraram lojas, né? Uau! A maioria, né? Bom, enfim, mas... e aí, na escola fazia, eu fui bandeirante e tal, sempre essa coisinha assim, mas sempre eu gostava de ler e tal. E aí, na verdade, eu queria ser antropóloga. Eu queria trabalhar, falo sempre isso, com comunidades originárias, né, com povos indígenas, quilombolas, enfim, sempre tive esse ímpeto de conhecer mais essa cultura, de poder me disponibilizar a proteger esses povos e tal. Graças a Deus, hoje eles têm voz e têm bastante, sabe, não precisam de nenhum paternalismo, então fico muito feliz e tal. Mas aí eu fui fazer vestibular em Porto Alegre Ah, para sociologia, para me especializar em antropologia. E em segunda opção, que eu nem sabia que precisava ter uma segunda opção de curso, eu não fiz cursinho, não fiz nada. E aí eu botei lá, tem que ter uma segunda opção. Eu falei, bota teatro, né? Você é um pessoal muito louco e tal. E acabei passando para teatro, né? Fiz médio para passar para teatro. Só que para o segundo semestre. E aí eu acabei indo para a Inglaterra, estudar um pouco de inglês e tal. E aí na Inglaterra eu pude ter muito mais contato, aí fiz alguns cursos e tal, então eu já fui meio que. Eu jamais imaginei que eu iria por esse lado. E hoje, e assim, nos primeiros 6 meses, 8 meses de faculdade, já fui convidada para fazer um trabalho do pessoal que estava se formando em direção, e ali me viram, né? O pessoal de fora me viu, já me chamaram para fazer outros trabalhos, e assim começou. Aí no final acabei não terminando a faculdade, vindo para São Paulo. E, aqui eu comecei a fazer vários trabalhos, montei meu grupo, montei minhas coisas, participei de vários trabalhos, mas foi assim que começou. E comecei a escrever, né? Porque essa coisa do escrever
Eu ainda estava falando, acabou vindo naturalmente, porque eu ando pela cidade, ou vou andando por aí, fico vendo coisas que me irritam, Uhum. né? Muitas coisas me irritam. Aí eu fico pensando, o que que eu faria diferente? Qual a solução que eu daria para uma situação como essa que está me irritando? Por que que isso está me irritando? Por que que isso está... Então eu fico nessa filosofia, né? Isso acaba me inspirando para criar várias personagens, para dar voz a essas minhas considerações, né? Então aí vem a Santa Paciência, tem também a, a a Mulher Limão, tem a Aline Dorel com as suas loucuras e tudo mais que eu sei que tu gosta. E, enfim, as personagens me acabam saindo. É a minha necessidade de falar. E eu estou Uhum. sempre observando uma coisa sociológica e tal. Então, assim, é cansativo. Se eu guardar só para mim, eu enlouqueço. Então, o público acaba sendo meu né? O teatro acaba sendo meu veículo de escrever, né? Meu veículo de botar para fora, senão eu enlouqueço. E a gente agradece por isso, Grace. Ó, Pois outra é. coisa que eu queria te perguntar, já são quantos anos de carreira? 30, vai fazer 38. 38 Uau! anos. Eu comecei em 81, 82. 81, 82. Então, vai fazer 39. Por aí. Nem sei mais. Eu sei que eu tenho um trabalho que eu estou preparando agora para quando, que é um trabalho que meio que comemorativo assim desses anos todos de teatro, que são vários textos que eu escrevi amparados num cenário, numa situação e tal, e que eu criei eu tive essa ideia já em 2014, 2012, Hum, 2012. E desde então eu não montei, eu tô com essa ideia já faz tempo, e é um trabalho, é uma novela, é uma coisa, é uma outra, não sei o quê. E a gente acaba sempre se atropelando um pouco. Então, se Deus quiser, quando terminar essa novela que eu estou fazendo, né, que retoma agora, eu devo, se tudo der certo, eu devo engatar nesse novo trabalho, que é de comemoração a quase 40 anos de carreira, que vai se chamar Estado de Grace. olha que demais! É, Ansiosa já. mas, ó, temos que parar com as pandemias, temos que achar a vacina, né? É verdade. Achar a vacina e que mais nenhum vírus apareça, É né? verdade. Porque do jeito que estamos destruindo a natureza e fazendo com que animais que nunca conviveram sejam, né, estejam muito próximos, isso é uma maneira da gente fazer os vírus mutarem e tal, enfim, os biólogos que sabem, né? É verdade, Grace. Isso tudo é interferência nossa, do ser humano que só faz merda. É, esses filhos da putinha, né, Grace? Os filhos da putinha, exato. Ô, Grace, me fala Exato. mais uma coisa. O Terça Insana surgiu foi em 2001, não foi? Isso foi em E, 2001. e você esperava que fosse se tornar tudo que se tornou Terça Insana, Grace? Não, não, mas eu criei por uma necessidade muito pessoal, muito minha, de, de, de rever o que a gente estava, os motivos pelos quais a gente estava rindo, rever a comédia brasileira, né, em busca de uma comédia mais contemporânea. A minha intenção foi muito profunda, muito verdadeira, então acabou contagiando uma série de pessoas. Assim. Eu acho que quando tu Uhum. inventa alguma coisa tu investe em alguma coisa com a verdade do teu coração, é, e a coisa tá no lugar certo, na hora certa, no momento, porque a angústia que eu tinha, que estava me corroendo, acho que devia estar corroendo as pessoas também, né? Eu sempre falo isso, que a gente estava num país que tinha uma das maiores passeatas LGBT, que ainda não tinha QI+, né, do mundo, e que os homossexuais ainda continuavam sendo ridicularizados em todos os lugares, como continua sendo, Ainda a gente são, sabe. exatamente. A gente sabe que a gente está num país super preconceituoso e tudo mais, mas o que eu queria era justamente encontrar outras coisas para rir que pudesse fazer com que um humor adulto, não esse humor infantil, adolescente, nós somos muito imaturos, né?
como sociedade, né? Essa coisa de rir da diferença, isso é muito infantil, né? Então precisamos muito amadurecer, E né? foi, eu conheci o Terça Insana, eu conheci o seu trabalho através do Terça Insana, foi quando eu fui para a Aham, faculdade. aham, Eu sou de Franca, interior de São Paulo. E certo. aí, uma amiga que inclusive está assistindo a gente, a Raquel, ela me convidou, falou: ai, vamos prestar transferência. A gente estava insatisfeita com o curso de turismo lá de Franca. Ela falou: vamos prestar transferência, vamos fazer o Nesp? Falei: então vamos. E aí, assim, eu sempre quis fazer o Nesp, só que quando eu terminei o colegial, eu tinha 17 anos e minha mãe falou: antes dos 18 você não sai de casa. Falei: ai, Ai, então tá, né? E aí fiquei. E aí, quando ela me convidou, eu já estava com 20, e eu falei, quer saber? Vamos embora. Aí nós prestamos a transferência, passamos, e eu não me esqueço que a gente estava na República e alguém chegou e falou, gente, vocês já assistiram Terça Insana? Falei, que hum, isso? Não, vamos assistir um é. vídeo agora. E aí a gente ficou Ah, horas e horas e horas e horas assistindo. E daí ah, pra mas frente eu não te abandonei ah. mais. Mas tu nunca assistiu ao vivo? Assisti uma. Não foi. Ó, eu tava tentando me lembrar qual é o teatro que eu fui em São Paulo. Foi em 2015 ou 2016, Grace. Eu me lembro que no final do espetáculo você entrou no palco para falar que Hum. você ia se afastar por um tempo para gravar uma novela da Globo. Ah, sim. Mas Devia ser preciso no repetir, quero ir ao vivo Teatro mais Folha. vezes. Foi no Teatro Teatro Folha. Folha. Isso mesmo. Sim, Foi isso sim, é. mesmo. É. Foi porque chegou em 2014, porque depois de 14 anos, né, quase 15 do projeto, eu fiquei coordenando esse projeto, né, mas cerca de 400 atores passaram pelas minhas Uau! mãos, né, nesses anos, e a gente criou cerca de 700 cenas. Os DVDs não são nenhum é uma coisa muito pequenininha do que a gente já fez. A gente tem, né? Criamos muito, né? E eu sempre na direção, incentivando as pessoas, estimulando e tal, escrevendo, ajudando a escrever e tal. E assim, depois de tanto tempo, eu precisava, de fato, abrir um espaço para ter trocas, para ser dirigida, para aprender outras coisas e tal. Então eu diminuí o ritmo um pouco do trabalho com a Terça Insana para que eu pudesse abrir esse espaço para aceitar convites que me faziam e que eu nunca tinha oportunidade, porque a minha agenda estava sempre uma loucura, cheia. A gente chegamos a fazer 230, 250 shows por ano, né? Uau! Então, assim, foram anos muito loucos, que eu mal parava na minha casa, eu vivia na estrada e chegava em São Paulo, tinha show, toda semana aqui em São Paulo a gente fazia um show diferente, tudo novo, texto novo, personagem novo, trilha nova, tudo, uma loucura, um hospício Que que eu inventei. difícil! E aí, fim de semana, a gente viajava em turnê com grandes momentos e tal, aí era um show fechado. Então, foram muitos anos assim, e eu precisava mesmo ah, abrir abrir para outras coisas, né? Uhum. Então, finalmente eu tive a oportunidade, abrindo a minha agenda, né, dando uma segurada, de aceitar algumas coisas que começaram a me convidar para fazer, né? Então, essa novela que eu acabei fazendo, que foi o Haja Coração, Uhum. né? E foi uma delícia, porque foi assim, uma indicação do Silvio de Abreu e tal, do Daniel Ortiz, enfim. Mas assim, eu gosto muito desse momento que eu tô da minha carreira, porque depois de mais de 30 anos de profissão, esse hospício de viajar, 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 cada dia num hotel, cada dia, tu não sabe a quantidade de camas, milhões de camas, milhões de densidades de travesseiro, quartos diversos cafés da manhã, horas e horas de espera em aeroportos, né, malas perdidas, são tudo já aconteceu. Então, assim, eu cheguei uma época que eu não podia, eu adoro me apresentar em outras cidades, mas a coisa do translado, né, a coisa do chegar lá,
É uma corrida de obstáculos. Passa, desce do carro, tira a mala, pega a mala, bota no carrinho, vai até o check-in, vai check-in, aquela multidão, pesa, aí tá, despacha, pega não sei o quê, passa na esteira, sobe lá no salão, aí vai, sobe lá pro embarque, aí passa no raio-x, aí aquela fila, não sei o quê, aí não sei o quê, abre mala, fecha a mala, não sei o quê, espera o voo, ai não deu, cancelou, aí passa pro portão, é um inferno. Ai, É um inferno. preguiça! É preguiça. Eu me sinto aqueles cavalos pulando, sabe? Corrida de obstáculos. Grace, você falou um pouquinho aí agora que você está super feliz com a sua carreira e uma das minhas perguntas era essa. Se hoje você se sente profissionalmente feliz e completa? Eu me sinto, eu me sinto grata, me sinto uma pessoa que teve, de certa maneira, sorte, porque tem atores, nós aqui temos atores e atrizes extraordinários, com trabalhos incríveis, e que não tem assim a visibilidade que o meu trabalho de teatro, porque me tornei muito conhecida por causa de teatro. E isso é uma bênção, isso é uma bênção, sabe? Eu sei o quanto eu fui abençoado, o quanto eu sou assim, o quanto eu tenho que agradecer, porque realmente isso não é comum, isso não é normal, né? Uma pessoa ser famosa por causa de teatro e não de televisão, sabe? Então as pessoas me paravam na rua por causa de teatro e falavam, gosto da tua personagem, adoro essa, adoro aquela. E então é interessante que quando a gente vai para a televisão, né? Eu já tinha feito TV, fiz Rá-Tim-Bum na TV Cultura, fiz outras novelas e tal, mas assim, quando fiz coisas na Globo, tinha feito a escolinha do professor Raimundo, meu filho era pequeno, em 92. Era marrom, alguma coisa marrom, não era? Maninha Marrom, Ai. uma jornalista da imprensa marrom, que só mentia, ou seja, fake news, né? Que está muito em voga hoje. Já era de vanguarda. Eu estava vendo, inclusive, umas reprises, aí o pessoal me manda foto e tal. Nossa, meu figurino era muito porque ela vivia mudando de figurino também, né? Além dela estar sempre falando fake news, né? E um dos meus figurinos, que era um pouco que eu palpitava, era muito Amy Winehouse, aquele cabelão, tal. Mas nossa, eu falei, a Amy se inspirou em mim. Não, é que é aquela coisa meio anos 60, cabelão e tal. Mas, enfim, sempre os figurinos legais. Foi bem bacana de fazer a escolinha. Mas era uma personagem que entrava e saía, e que eu, quando aceitei, falei, olha, eu não quero falar sobre a sexualidade das pessoas, isso não é engraçado. Então, queria me dar algumas personagens, eu falei, essa não, essa também não. Uma mulher que apanhava do marido e gostava, eu falei, isso eu não faço. Caramba! Enfim, aí quando me disseram, não, mas estava lá a personagem. Aí quando me disseram, é uma coisa sobre a imprensa sensacionalista, eu falei, isso me interessa, legal, vamos fazer. E tal. Mas aí, assim, escrever, ser popular, e tu ser popular, e tu tá dentro de um sistema achatante que quer resultados, muitas vezes as pessoas acabam apelando para essa coisa preconceituosa, entendeu? Toda mulher ou é puta, é burra, é o sapatão, é o viado, é o negro trambiqueiro, esse rol de preconceitos horrorosos, onde está baseada essa comédia que se chama popular, né? Que eu acho que é contra isso que eu sempre lutei, contra isso eu criei a Terça Insana, provei por A mais B, né? Que a gente pode fazer comédia sem humilhar ninguém, sem imitar ninguém, e buscando um amadurecimento e levando conhecimento e tal, né? Mas, assim, é difícil, porque tudo são números, né? Tudo é audiência, tudo é quantos, não sei o quê, para vender anúncio, enfim. Quando a gente está no teatro, a gente tem muito mais liberdade, né? E eu fico muito feliz por ter aberto também um caminho com a Terça Insana para toda uma geração, sabe? Se a gente não tivesse enfiado o pé na porta e provado por A mais B, com o teatro,
que é possível se falar de vários assuntos que eram tabu e que hoje estão aí abertos para todo mundo discutir, não teria assim o mesmo caminho para a Porta dos Fundos, para o pessoal que depois veio até o TV da TV, a Dinê, essa galera toda, a gente abriu o caminho para uma galera, provamos, né? Tanto que, quando a gente começou a Terça Insana, o pessoal perguntava, vamos fazer um piloto para televisão. Aí a gente fez alguns pilotos para televisão, e chegava na TV, as pessoas achavam muito moderno. O público não vai entender. Olha, a rendeira do Nordeste não vai entender. Então as pessoas assim subestimam quem está no controle, né? Subestimam um pouco a capacidade, né, das pessoas entenderem coisas mais complexas e ficam apelando para o preconceito. Então, graças a Deus que hoje a gente tem a internet, temos o YouTube, tudo para provar que, né? Então, assim, eu sempre falo isso, né? O Goethe tem uma frase que diz assim: o caráter de um homem se mede pelas coisas que ele acha engraçadas. Uau! Né? Isso. É bom, né? Então, muito assim, boa essa. Então tem comédia para todos os tipos de caráter, né? E a internet, né, nos traz essa possibilidade. Agora, eu tenho muita sorte, porque na TV Globo, as novelas que eu tenho feito, elas têm sido... eu tenho tenho feito personagens tão deliciosos, assim, tão legais de fazer, que não estão nessa história, entendeu? Elas têm uma comédia de comportamento, né? E não precisa ficar contando piada, né? Esse negócio de ficar contando piada é uma cilada, né? As pessoas podem... É um risco. Mas se tu me perguntou se eu me sinto realizada profissionalmente, eu me sinto muito realizada. Não posso te dizer que eu sou realizada financeiramente, porque muito do que a gente ganhou com a Terça Insana, que foi um projeto de bastante sucesso financeiro, eu reinvesti no projeto. Então, assim, eu tive uma produtora, que ainda tenho a Terça Insana Produções, só que agora é só para mim. Quem produz a Terça Insana hoje não sou mais eu, graças a Deus. Eu odeio fazer produção. Fiz durante 30 anos, porque precisava, ninguém ia produzir meu trabalho. Se eu não fizesse, ninguém ia fazer. Mas então hoje quem produz a gente é a Ventilador de Talentos, que é uma outra produtora. E assim, mas a Terça Insana, eu cheguei a ter 27 pessoas trabalhando, funcionários. Isso no palco, escrevendo, administrando, uma loucura, um hospício. Uma loucura, eu imagino. Então, assim, quando eu resolvi dar dessa enxugada, eu me vi com um monte de coisas, assim. A gente tinha uma sede enorme, com 500 metros quadrados e tal, de um lado ateliê de criação, com figurinos, do outro lado executiva, e aí assim demoliram, eu demoli o prédio e tal, não era meu, não tinha comprado. Mas enfim, tinha muito, né? E aí eu fiquei olhando para aquilo, para todas aquelas coisas, né? Cenários, figurinos, refletores, tudo, máquina de fumaça, canhão de luz, né? Enfim, coisas que... O quanto eu acreditei nesse projeto, né? Olhando aquelas coisas, o quanto eu acreditei no projeto, o quanto eu investi, e foi importante. Eu realmente não me arrependo. Eu acho que o espetáculo, que o projeto é muito importante, realmente, para a comédia contemporânea. Ele é um projeto que teve muita relevância. A gente continua fazendo algumas temporadas, assim, chamamos pessoas. Agora a gente comemorou 18 anos. E eu me sinto muito realizada, assim, justamente porque eu tive a sorte de fazer sucesso com o teatro. Né? Muito bem. Graças a Deus. Sempre que eu faço teatro, a coisa é legal, vai bem, graças a Deus. Que bom, Grace. Agora eu quero trocar um pouquinho de assunto. Agora eu quero falar um pouquinho das viagens. Tá ótimo. Tem noção de quantos lugares você já conheceu nesse Brasil afora, no mundo afora? Olha, no Brasil, quantos lugares eu não sei, mas assim, posso dizer os estados que eu não fui, né?
Eu não fui para São Luís, do Maranhão, Ok. não fui ainda, né? Não fui para lá, para o Maranhão. Palmas eu não pude ir, Tocantins não pude ir porque eu tive um acidente, caí do palco, quebrei. Então, assim, o pessoal foi, mas eu tava que era o fofão, não pude ir. Deixa eu ver. Acre já me apresentei. Ah, deixa eu ver. Roraima eu acho que não me apresentei. Mas Nossa. eu acho que todos os outros lugares eu conheci. Então eu sou muito grata também. Porque eu, como atriz, né? É, se eu tivesse. A gente não tem grandes remunerações, né? Se não fosse a coisa do teatro, das turnês e do interesse das pessoas em verem o nosso trabalho nesses lugares, eu não teria tido a oportunidade de viajar. Então, assim, o teatro me deu a oportunidade de conhecer vários lugares do Brasil e o interior. Nossa, eu tenho lugares que eu sou apaixonada. Um dos lugares que assim, eu queria muito conhecer e tive a oportunidade de ir várias vezes, Amazonas, né? Ah, Então, assim, eu fui para Manaus várias vezes me apresentar, Recife também, né? Pernambuco, tive a oportunidade de ver coisas maravilhosas. Então, assim, com as turnês que a gente fazia uhum. anualmente, eu sempre tentava dar um jeitinho de 2 dias antes ou ficar um dia a mais quando ia tirar a passagem para poder ficar. Então, assim, eu consegui conhecer um lugar maravilhoso que era a oficina Brenan em Pernambuco, o Brenan morreu acho que ano passado, um artista plástico fantástico, e foi um lugar que eu ia, sempre que eu ia a Recife, eu ia. E, por exemplo, em Manaus, sempre que eu ia me apresentar, eu conseguia fazer um passeio um pouquinho mais longe, um pouquinho ir ali naquele garapé, aí eu ia não sei o quê, aí, sabe? Então, assim, porque os passeios de barco levam 2 horas, 2 horas e meia, nem sempre a gente tem esse tempo, 2 horas e meia para ir, ficar um pouquinho lá, curtir, e mais 2 horas e meia para voltar, né? Mas, assim, eu consegui fazer muitas coisas maravilhosas e conhecer gente, pessoas, maravilhosas. O primeiro ano que a gente viajou, os primeiros 2 anos, ai, eu fiquei, era compradora. Ai, como coisinha, lembrancinha daqui, lembrancinha de lá, lembrancinha daqui. Né? Aí comprei coisas bárbaras, assim, né? Que hoje estão Tem guardadas que eu não. coleção? É isso que eu ia te perguntar. Tem coleção de Ah, alguma dessas coisas? olha, uma coisa que não, eu tinha muita, por exemplo, quando eu fui para o Pantanal, ali aquela região Mato Grosso e tal, então comprei miniaturas de oncinhas e tal. Manaus, sempre procurei a arte indígena, né? Então tenho bastante, que eu acho Ô, que Grace, são só uma joias pausa. incríveis. Por que dessa ligação indígena? Eu sempre vejo você falando muito, muito, muito sobre essa ligação indígena. Qual o motivo? Tem um Respeito. motivo? Eu tenho um respeito profundo, eu tenho um profundo respeito, eu acho que eles têm uma sabedoria e uma maneira de viver muito harmônica, muito, assim, muito sábia Deus, com a natureza, porque para mim Deus é a natureza. E tudo que respeita a natureza, para mim, está em conexão e é divino, né? Então, assim, a gente pode achar que a gente domina, mas a gente não domina nada. Então, assim, Tá aí essa a pandemia para troca, nos mostrar isso, né? exatamente. Então, essa troca e essa sabedoria que os povos da floresta têm com a vida, né? Esse respeito à vida acima de tudo e ao outro. Porque tem uma outra coisa que é muito interessante na maioria das culturas indígenas, o conhecimento não é moeda, não é moeda. O que eu sei, eu vou dividir contigo para que nós saibamos juntos. O meu conhecimento é para a gente crescer juntos. Não é um conhecimento que é só meu que eu vou te vender. Então, por isso existe essa harmonia, essa possibilidade. Então, assim, esse estilo de vida, essa maneira de viver juntos, eu acho fascinante, extraordinária, tenho o maior respeito e sofro muito com tudo que está acontecendo e sempre que eu puder abrir a minha voz e oferecer a minha mão, minha cabeça, minha boca para falar e para poder
poder levar adiante as lutas desses povos, que eu acho que tem muito para nos ensinar, eu vou fazer, sempre. Perfeito, Respeito, perfeito. respeito. E então aí, se eu tenho coleção, você tinha me É, perguntado, né? Então, aí primeiro quando eu selecionei coisinhas que eram típicas de vários lugares, assim, aí, puta, onde é que eu não tenho mais onde botar, não sei o quê. Aí, era muito colecionador. Aí, uma coisa que eu já coleciono, e que aí das outras viagens passou a ser só isso eu coleciono pinguins. ah, não Pinguins de acredito. geladeira, pinguins, vários tipos de pinguim. É. Então, eu ia na cidade, já ia no mercado público, sempre. Coisa boa de fazer numa cidade, né? Então, tu chega, tem pouco tempo, vai no mercado. Porque ali Adoro. tem as coisas típicas do local e tal. E aí eu sempre ia, e se tivesse algum pinguim, eu comprava, trazia. Hoje eu tenho, acho que quase 200 pinguins diferentes. Uau, que demais! Que agora, inclusive, eu tô com problema porque eu mudei do apartamento que eu morava para uma casa Ah. e ainda não decidi onde eu vou botar na minha coleção de pinguins. Eles estão todos encaixotados. Ah, quando você montar, você me manda uma foto, eu quero ver. Tá bom. Mas olha, e a coisa mais legal, eu acho, disso tudo de viajar é porque eu sempre falo isso. O mundo é tão enorme, é tão vasto, as coisas são tão grandiosas que viajar te arranca do teu lugarzinho ali que tu conhece tudo e te coloca para abrir a tua cabeça e ouvir coisas diferentes, e ver culturas diferentes, e ver comportamentos completamente diferentes do nosso. Isso, inclusive, falando de viagens para fora, né? É verdade. Dentro do Brasil e fora. Então, assim, eu acho, para mim, viajar, conhecer pessoas que têm outro estilo de vida completamente diferente do meu, só aumenta o meu respeito pela diversidade. E o quanto a gente tem que ser quanto a gente tem que respeitar a diversidade. Mesmo de pensamento, eu posso não concordar e tudo mais, mas eu preciso respeitar. Né? Não posso vir com a minha verdade. A minha verdade serve para mim. Uhum. Né? Ó, o Marco Agora, Luque na casa. apareceu aí, Grace. Ele falou minha Ah, é? mestre. Ó, minha Ah, mestra. Fofolito, querido. Querido. Então, assim, a gente viajei muito com o Marco, a gente fez umas turnês bem legais, nos divertimos muito, né? E era uma turma, uma gurizada boa, assim, a gente se divertia. Ah, Mary Help Agora, também foi um sucesso que, nossa, o exato, é Sila uma personagem. simplesmente. Não, e ele tem personagens muito legais, esse Rastafari que ele faz, tá, né? Não, e tem Ser vários personagens. humaninho. Isso. Então, vários, vários, vários. Então, assim, eu fico muito feliz com essa garotada aí que, que tá aí, né? Tá levando isso adiante com muito respeito também pelas pessoas, né? E eu acho que essa é a coisa mais importante. Agora, tu sabe que com a Terça Insana a gente foi para Portugal. Ai, não acredito. Quando que Sim, foi? 85, não, que 85? 2000 o nosso DVD é de 2004. 2005 nós fomos. Depois tivemos alguns convites e tal, mas acabou não rolando. Temos ainda a intenção de ir. Vamos ver se agora a gente consegue organizar para ir agora, né, as coisas se regularizando e tal. Mas tem vários convites aí que estava se conversando agora novamente para a gente ir. E eu fui num festival que chamava RIR, que foi um festival em Portugal, em Lisboa e tal. E aí, menina, a gente estava com muito medo que as pessoas não achassem o que eu vou levar, né? O que eu vou levar, o que vai ser, né? Não tinha ainda, a gente não tinha tido essa migração de brasileiros para Portugal, imagina, 2005. Uhum. Então, assim, mas foi muito legal, riram muito, gostaram, foi muito bacana, né? E a gente de teatro, não era ninguém de televisão, Que né? As pessoas já demais. conheciam a gente, foi muito legal. E uma experiência muito importante, mas assim, é,
queria ter tido a oportunidade de viajar mais para Portugal e tal. E Uhum. como é que está o teatro aí? Agora eu pergunto. Já voltou? Não, ainda não. Já Ainda não, não. né? Teatro, cinema ainda não voltou. É, Estão com sim, previsão de voltar agora em 1º de julho. sim, E sim. aí Porque vamos ver como que vai aqui ser. aqui estão começando a fazer os drive-thrus, né, de cinema. Tem dado Não, certo? drive-thru não, como é? Não, não, drive-in, Ah, drive-thru drive-in. não, drive-in, drive-in. É, não, você não só vê uma cena, drive-thru, drive-in. Ah, então, tá, eu acho que sim, acho que tem dado certo, tem rolado. É que eu tô assim, bem sinceramente, Uhum. chegou um momento que eu resolvi parar de ver notícia. Para minha sanidade mental, eu comecei. Aí eu vejo assim alguns comentários, algumas coisas, aí acabo sabendo das coisas que estão acontecendo. Mas me parece que as primeiras experiências com os drive-ins foram bem interessantes, né? Então, Aqui eles assim, chegaram a divulgar, mas não chegou a não rolou. acontecer. Não. É, é que a gente vai entrar agora num momento muito delicado, né? Vai ser uma quebradeira geral, né, financeira, e eu acho que a cultura sempre fica meio para escanteio. A gente não tem ministro da cultura, a gente não teve secretária de cultura, nada, nada, nada. Então aqui assim, somos nós por nós mesmos, como sempre, né? Uhum. Como se nós artistas por nós mesmos. E então o pessoal tem feito muitas coisas legais. Eu estou fazendo um projeto que são toda terça-feira. Uh, para o Shopping Cidade Jardim, no Instagram, entram personagens minhas às 19h30, coisas feitas especialmente para a quarentena, né? Que Aqui no demais. Brasil. Já assisti a Então Mulher tem. Moderna essa semana. Ah, assistiu a Mulher Moderna? Ah, que Claro. legal! É. E, e aí, assim, a gente também, toda terça-feira entram novos vídeos nossos dos 18 anos da Terça Insana Uhum. no nosso canal do Do YouTube, o Terça YouTube. Insana Oficial, Grace Janucas. Então, assim, continuamos com o nosso trabalho botando na roda, tendo essa ferramenta, né? Uhum. Mas eu acho que a gente vai passar por momentos muito delicados nos próximos 2 anos, né, financeiros, onde as pessoas vão precisar se reestruturar financeiramente, né? As coisas Com vão ter que certeza, ainda mais. Grace. Inclusive agora no nosso ramo turismo também não tem É, como, não tem como. exato, A exato, gente está sempre falando de viagens e tudo, mas sempre com precaução. Tem pessoas claro. vindo para Portugal, mas porque tem um parente aqui, então quer vir para ficar. Já tem Aham. documentação. Não estamos fomentando muito o turismo em si, porque não é o momento para isso e eu acho que vai demorar Não, mais do que 2 anos para voltar ao turismo, infelizmente. pois é, tem várias áreas estão bastante prejudicadas. Tudo que tem a ver com troca física, né, de pessoas, aglomerações e contatos físicos, né? Então, Uhum, por exemplo, agora a novela que eu faço, que tinha dado uma parada, uhum, né? Ela foi interrompida, as gravações acho que foram interrompidas no dia 18, 19 de março, e devem, segundo estão falando, não é nada oficial, mas existem boatos que deve se retornar no final de julho e tal, com uma série de protocolos para gravar. eu Né? imagino. Eu ainda não sei, né? Ainda não sei, mas assim, tem muita fofoca, né? E o meu nome está sempre, né? Minha personagem, a pessoa sabe de coisa da minha personagem que eu não sei. Eu não sei de nada. Às vezes eu fico sabendo pelas matérias, pelas coisas, né, pelo que esse pessoal colunista de TV fala, mas eu oficialmente não sei de nada. Mas assim, eu também não fico atrás perguntando. Mas assim, por exemplo, quando eu moro em São Paulo, a gente está falando, eu Uhum. estou em São Paulo. Geralmente eu ia para o Rio, ficava lá e voltava fim de semana para minha casa, para minha família e tal. Agora as coisas vão ter que ser feitas em outro ritmo. Então, assim, a gente sabe que ah, tudo é mais delicado e tudo tem que ter protocolo. E para um avião, por exemplo, levantar voo, ele tem que ter um certo número de pessoas, as coisas Sim. têm que, né? Ah, os hotéis, bastante preocupada, né? Todo mundo da área de turismo tá
Não tem Tá como. dançando. É É, inevitável, é. né? Mas Exato, vamos passar exato, por exato. essa. E por mais outras Passaremos, com ali, certeza. e pronto. Pensaremos, passearemos, depois passearemos juntos e será lindo. E me diz uma coisa, quero saber de todas essas viagens, uma viagem que te Hum. marcou muito. Ah, uma viagem que me marcou muito. Vou te falar de duas viagens Tá, que me marcaram muito. Quando eu tinha, então, 17 para 18 anos, eu fui para Inglaterra, né? Que eu te falei, que eu fiz a veio faculdade, morar, então eu fui né? para Inglaterra. Fui morar na Inglaterra, fiquei um ano na Inglaterra e viajei pela Europa, aí uns 3 meses e tal, centro Europa, Estados Unidos. E a minha família, eu tenho uma parte da minha família de Portugal. Nessa época, nessa viagem, eu não tive a oportunidade de ir a Portugal e Espanha, fui mais para o outro lado da Europa. E minha família vem de Águeda, aí em Portugal. Né? Olha, Parte da minha família é portuguesa. E eu tenho uma parte da minha família que é grega. E eu tinha um sonho recorrente quando eu era criança, sempre sonhava, que eu andava por umas ruas muito estreitas, eu ouvia uma música, eu me lembro que eu abri os braços, assim, eu tocava nas duas paredes, e eu ouvia uma música, e de repente a música ia ficando mais alta, e eu ia andar numa praça, tinha gente dançando, e eu comecei a andar por Atenas, né? Essa viagem foi muito marcante, porque eu fui à Grécia, uau. e eu comecei a andar por Atenas, no bairro de Placa, ali no centro de Atenas, né? Bairro. E aí eu comecei aquelas ruazinhas estreitas, com aquelas paredinhas, e aquela música se aproximando, e de repente eu dei numa praça. Eu vivi esse. É, eu tive uma referência direta com esses sonhos que eu tinha quando era criança. E foi muito Nossa, importante conhecer. não dá Foi muito para ver, importante. mas eu cheguei a arrepiar com isso, Grace. Sei lá se era a minha alma que já ia, né? Mas assim, então essa viagem à Grécia foi muito marcante, né? Por questões emocionais, conheci meus parentes também, a casa que meu avô nasceu. Então foram coisas Olha, muito legais, assim, muito importantes. Uma outra viagem que me marcou muito foi uma viagem que eu fiz para a Índia. hum, Porque quando a gente desce na Índia, é que nem descer em Marte, né? O que move as pessoas são outras coisas, né? As pessoas têm um outro olhar, pelo menos na época que eu fui, assim, tem uma fé profunda, é, não é o que tu tem, mas é o que tu é. Então, toda essa coisa da religiosidade muda um pouco o comportamento, muda o ritmo das coisas. Então, também foi uma experiência, porque é uma cultura bastante diferente da nossa, a comida, os hábitos, né? E tal. Então, assim, foi bastante importante, porque eu ali calei a minha boca e não dizia nada. Eu ouvia, eu absorvia. Então, assim, é, uma, então foi uma viagem também muito marcante para a Índia. Eu foram quantos dias estive. essa viagem, Grace? Foi um mês que eu fiquei na Índia num outro Uau! momento. Eu fui inicialmente para Varanasi, né, que é a cidade santa ali na beira do Uhum. Ganges. Aí depois eu fui para Nova Delhi e tal. Nova Delhi que já tem esses hotéis mais continentais, então tal. Mas em Varanasi eu fiquei vivendo ali, né, com a cultura local e tal. Então, assim, bastante interessante. Aí depois eu tive a oportunidade de ir lá para o pé do Himalaia, ali Kulu, Manali, que são cidades bem budistas. Ali tem vários templos budistas e então assim tivemos uma experiência muito interessante. Na época, meu filho era pequeno e ele teve um problema de diarreia e tal, estava pequenininho assim, né? Uma desinteria. E aí nós fomos até um templo budista e a médica budista pegou no pulso dele, Hum, olhou a íris, receitou um negócio, tudo com tradutor, e a gente já vinha tentando curar isso já fazia um tempo, já, né? Tentando que ele melhorasse. Olha, ele tomou, era uma raiz assim, acabou-se. Entendeu? Então, assim, gente, é uma técnica que chama typing, que eles leem o pulso, eles sentem a pulsação e tal, e leem a íris. Então, assim, experiências uau. incríveis, assim, porque é tanto conhecimento que tem por esse mundo, tantas coisas, que eu não. Uma vida não dá para saber, né? Uma vida inteira que a gente vive quanto um ser humano?
80 anos, acho. 80, né? Como eu digo na minha personagem no Advogado do Diabo, quanto vive um ser humano? Vai, ser otimista, Dercy Gonçalves, Niemeyer, 100 anos, vai, né? Mas a gente não tem tempo de absorver tanto conhecimento maravilhoso. Por isso é que eu digo, a gente tem que preservar e temos que respeitar as culturas diferentes e não querer entrar com a nossa para atropelar. E o conhecimento assim, as florestas e o mar, sabe, que os nossos oceanos, as nossas florestas, tem muito, muito, muito conhecimento que ninguém sabe ainda, né? Então é muito importante que a gente preserve, inclusive para pensar nas próximas gerações. Agora, mais uma viagem. Eu estava morando na Inglaterra, e na Inglaterra as pessoas não se paqueram muito, né? São inglesas, são mais sérias. E aí, eu brasileira, aquela coisa. Mas assim, tive alguns namorados, mas as pessoas vão mais quando estão, sabe, pub, aquela coisa assim. Aí eu cheguei na Itália, né? Eu tinha o quê? 17, 18 anos. Cheguei na Itália, aí eu estava sentada na estação de trem, assim, procurando na bolsa, com um cigarro na mão, procurando um isqueiro para acender. Quando eu levantei a cara, tinha 13 italianos. Assim, Uau! Então, assim, a Itália é um lugar onde o pessoal paquera muito, é um lugar muito, né? Então, assim, essa também foi uma experiência muito interessante, que também dá para ver de onde vem um pouco essa ginga, né? Essa coisa, né? Bacana, né? E, claro, nós temos também a influência africana na cultura brasileira, que também vem com esse jogo, com essa coisa maravilhosa, né? Então, assim, pessoas, né, culturas me interessam. Eu queria fazer antropologia, né? Então, assim, viajar para mim é fantástico, né? Fantástico. E agora eu vou fazer uma pergunta diferente, então. Tá. Qual seria a sua viagem dos sonhos? Uma que você ainda não fez, que se te falassem, ó, tá tudo pago, você pode ir amanhã. Para onde seria? Marrocos. Marrocos! É. Por quê? Porque eu acho a cultura árabe muito fascinante, né? A coisa da arte, aqueles mosaicos, a comida, a Turquia também, né? Eu gostaria de ir para países árabes, assim, que eu não tive a oportunidade de conhecer. Mas, assim, penso no Marrocos porque ele é mais não tá tão perigoso, enfim, né? Que tem esses lugares árabes, né? Que ainda tem muito conflito, voltou a ter conflito, Primavera Árabe, que não tem nada, enfim, aquele negócio todo. Mas, assim, é um lugar que me interessa muito. E, pô, sinceramente, eu gostaria de conhecer mais Portugal. Profundamente, sabe? Pegar um carro e ir, porque é um povo muito interessante, que tem muito para nos ensinar, né? Eu acho que o português tem uma maneira de pensar muito cartesiana, assim, e que isso é muito interessante, porque é de uma inteligência também, e é direto, pá! É direto. Muito direto, muito direto. Agora tem 1 ano e meio que a gente está aqui, mais ou menos. Quando a gente chegou, eu assustava. Então, assim, às vezes as pessoas falam para você e falam, pá, e tipo, já falou, já virou, e é muito dinâmico, e às vezes eles brigam, o que para nós, a gente estava até comentando isso. Você vê dois irmãos, tem um exemplo aqui que a gente deu risada até. Dois irmãos começaram a brigar na mesa de jantar, brigar feio mesmo, de se tratar com nomes feios. E aí, 2 segundos depois, quer um café? Quero. Ah, então tá bom. E já tava tudo bem. Falei, se fosse no Brasil, era anos sem se falar, mas eles não. E eles são assim, ó. Papum, vai indo, vai tomando. Não, eu gosto. Sabe, a vida tem muitas coisas, ainda mais agora, as coisas acontecem muito rápido. Então, assim, esse enrolar, embrulhar, fazer maquiagem nas coisas, essa coisa direta, eu acho muito interessante. Eu gostaria de praticar um pouco mais isso, né? Porque não, fora que a gente tem aí artistas incríveis, né? A literatura,
a arte. Então, assim, Portugal é um lugar muito interessante. Espanha também, que é o que eu não conheço a Espanha, não conheço, não tive oportunidade ainda. Então, meu amor, me chama que eu vou. Ah, muito bem, Tá. hein? Ó, Me quando você chama que estiver eu vou. aqui, a gente vai se encontrar pessoalmente, hein? O que que você gosta Claro, de comer, claro. Grace? O que que você mais gosta Eu, de comer? não, agora eu vou falar. Eu amo comida portuguesa. Ah, não Eu amo. acredito. Sim, amo bacalhoada. Eu gosto muito de coisas verdes, coisas saudáveis, assim, né? Saladas, gosto de comida grega também, comida mediterrânea, eu diria. Mas, assim, tem uma coisa que eu amo, e que na minha cidade, Rio Grande, que é a colonização portuguesa, tinha muito, eram doces de Portugal, que são aqueles Hum. doces delicadíssimos, né? Então, de repente, tem uns doces de confeitaria mesmo, que é um pequenino pão de ló recheado com baba de moça, Ah, com outro pequenino pão de ló coberto com glacê e pequenas coisinhas assim, decoradinhos. Meu, é de uma delicadeza, né? A parte de confeitaria é de uma delicadeza, de uma beleza, de uma delícia. Então, eu sou apaixonada por doces portugueses, graças a Deus, que eu não tenho aqui toda hora, porque senão eu já estava 8 quilômetros mais gorda. ó, então nós vamos combinar. Quando você vier para cá, fazemos questão de te levar para comer uns doces, para dar umas voltas, para passear um pouco por Portugal, viu? Vamos, maravilha. Nós tivemos, Maravilha, querido. ai, Grace, só falta 4 minutos para acabar. Eu ficaria aqui mais um ano, viu? Tá, eu Mas nós também. tivemos a oportunidade de conhecer muitos lugares em Portugal também com carro. Eu acho que é uma experiência maravilhosa. As estradas em si são lindas, então eu acho que vale muito a pena mesmo. Eu acho que você vai gostar bastante dessa experiência. E tem muito contato com a natureza, realmente. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Quem sabe a gente conseguindo essa vacina e tudo mais, minha próxima viagem, eu vou para Portugal, alugo um carro e vamos conhecer a fundo. Vou com a família. Muito bem, faça isso mesmo, Grace. Te fará muito bem, viu? Ó, antes Maravilha, da meu gente amor. encerrar, então, eu Hum, quero te fazer uma pergunta. Na verdade, eu queria que você fizesse uma colocação. hum. É, no mundo, o jeito que está tudo hoje, o jeito que estamos todos, se você pudesse deixar uma mensagem, qual mensagem você deixaria? Vá dormir pensando nas coisas positivas que você fez e não nas coisas que não deram certo. Porque você vai acordar melhor, mais disposto para enfrentar um dia de dificuldades. Porque infelicidade, tragédias, dá que nem mato. Agora, tu saber achar a flor no meio das coisas, a delicadeza e a luz, é um exercício de ponto de vista. Então, exercite o seu ponto de vista para encontrar momentos felizes. É isso. Muito bem, muitíssimo obrigada, viu, Grace? Obrigada, Carol. Tudo de bom para ti, para tua namorada. Sejam felizes, boa sorte em Portugal. E que em breve a gente se conheça, porque tudo isso vai passar. E a gente tem que sair dessa mais sábios, Que né? assim seja, Grace. Ó, um beijo, obrigada. Beijo, tudo de bom, boa sorte. Para vocês Obrigada a também. todo mundo que assistiu. Até É mais. verdade, nem conversamos com eles. Eu acabei entretendo tanto com você e passou. É, é. Desculpa, gente, desculpa. Beijos para todos. Beijo. Tchau, meu amor. Beijo. Tchau. Tchau.